Aleluia! Irmãos, vamos orar de 2 em 2 pela reunião? Aleluia. Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Te agradecemos que o Senhor nos trouxe até aqui. Portanto, Senhor, nós queremos nos abrir agora ao teu falar, abrir o nosso coração. Senhor, por isso nos limpa, Senhor, essa semana. Nos lava completamente. Nos dá um claro e limpo céu, para nós enxergarmos a visão que o Senhor quer nos dar. Senhor Jesus, encha-nos contigo mesmo. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os hinos que nós cantamos, graças ao Senhor pelos nossos hinos. Porque se continuássemos cantando até o final da reunião, eu acho que esse hinário seria suficiente para nós. Porque, olha só, o hino 501, a estrofe 5 fala: contemplo em espírito a ti, tua glória vou refletir. Irás então me transformar, a fim de eu te expressar. A mensagem está resumida nesse verso 5 aqui. Porque nós vamos ver que o que de fato é esse evangelho da glória do Deus bendito. Um nome bem peculiar, eu diria, que talvez você já leu algumas vezes e não entendeu direito. E aqui, vou continuar ainda nos hinos. O primeiro hino, qual foi? 949. No verso 4 fala: Cristo é a esperança da glória para mim. A sua vida provo, pois um com ele sou. Sim, para a sua glória me levará, enfim, e ser um totalmente com ele vou. Aleluia. Eu estava com o sentimento de pedir para os irmãos orarem esse trecho, quando o Hamilton pediu para orar ler o versículo 3 de Hebreus 1. No final da reunião, talvez se sobrar tempo, a gente lê esse versículo 4 com o espírito de oração. Irmãos, talvez um ou outro tenha estranhado esse fato de nós termos ler com oração. Não estranhe, pratique. Pegue um hino, pegue um trecho do hino, pegue a palavra, como nós fizemos agora, e torne essa palavra a sua oração. Você vai ver que isso é de fato expressar a glória de Deus no seu viver. Você vê que aquela palavra ela começa a fazer parte de você. E não somente uma leitura rápida, como a gente comumente faz da Bíblia, né? A gente pega lá para ler os 2, 3 capítulos do dia, e nem sempre você penetra naquilo lá e torna aquilo lá a tua porção. Mas quando você lê com oração, puxa, é diferente, não é verdade? Aleluia. Mensagem 2 desse treinamento. O treinamento fala viver e servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja. Esse é o tema geral do treinamento. E fala de verdade, o aspecto principal é o viver e o servir nosso. E tem vários aspectos. O aspecto que nós vamos ver hoje é esse aqui, o evangelho da glória do Deus bendito. Quando nós falamos sobre evangelho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a pregação do evangelho. É de fato você conversar com alguma pessoa e transferir aquela pessoa do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você pregar o evangelho e fazer ele invocar o Senhor, e de fato é isso mesmo. O evangelho, parte dele é isso. Mas tem várias menções dessa palavra evangelho na Bíblia. E evangelho da graça, o evangelho que nós chamamos, esse que eu acabei de explicar aqui, de tornar a pessoa salva, o evangelho da salvação. Mas também está esse aspecto aqui agora, o evangelho da glória do Deus bendito. Que é isso? O evangelho da glória
do Deus bendito, ou ainda o Evangelho da graça de Deus. Tem várias outras menções que falam sobre o Evangelho. O Evangelho nada mais é que uma novidade, uma boa nova, né? Sim. Então você está falando para a pessoa algo que você acabou de experimentar e está querendo que também passar adiante. Isso é o Evangelho. Agora, qual que é o tema do que você vai passar para frente? Então nós vamos hoje tentar abrir um pouco o nosso horizonte do que é esse Evangelho da glória do Deus bendito. O versículo principal é 1 Timóteo 1,11, que já vou começar lendo ele, então, mas vou ler ele várias vezes, tá? Mas o Evangelho, 1 Timóteo 1,11, o qual é o Evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Esse versículo está em 1 Timóteo, e o contexto ali é bastante tenebroso, porque Paulo está falando para Timóteo, eu vou ler depois o versículo 1 até o versículo 11, mas está praticamente inoculando Timóteo, falando para ele não dar ouvidos, ou inocular os irmãos para que eles não deem ouvidos às coisas que não sejam a economia de Deus, que não sejam o plano de Deus para o homem, que estava tendo naquela época, né, com os judaizantes, com enfim, a cultura humana estava penetrando na igreja e Paulo viu que isso não era adequado para a igreja e estava alertando ele. Então esse é o contexto desse versículo. E esse versículo, então, 1 Timóteo 1,11, o qual é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Puxa, que tema chocante, né? Eu vou começar aqui com o esboço. O esboço fala... a primeira palavra fala do Evangelho, né? A mensagem. E a segunda fala de glória. Toda vez que a gente fala de glória, primeiro na minha cabeça vem também uma palavra luz. Porque de certa maneira, quando você lê na história da Bíblia, resplandecia algo. Resplandecer te remete luz. E foi assim todas as vezes que a glória de Deus foi expressada. E no nosso viver, hoje, também é da mesma forma. Você não consegue resplandecer a glória de Deus sem ter recebido luz. E vamos falar sobre... Então, vou tentar explicar isso de maneira prática. Quando eu falei agora do Evangelho, da graça, de você ter recebido o Senhor. Mas como é que isso aconteceu na prática? Não fisicamente, mas espiritualmente. Lá o Tiago até explicou na semana passada da seleção, o Senhor nos predestinou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas o seu espírito de santidade estava ali, ó, esperando você invocá-lo, se abrir a Ele. Eu até trouxe aqui uma câmera hoje, porque o exemplo é a câmera. E eu dou porque eu vou explicar algumas coisas sobre ela e é bem prático, irmãos. Não quero desviar tanto a atenção dos irmãos, mas é bem prático. Enfim, aqui atrás tem no passado tinha um filme, né, que passava. Hoje é um sensor que tem aqui, igual no celular de vocês. Tem um sensorzinho pequenininho assim para receber a imagem. Aqui tem um sensor um pouquinho maior, mas a funcionalidade é a mesma. Mas, irmãos, se já aconteceu, e conhecido meu, com aquelas mais antigas, dele viajar, ele olhar aqui por esse lugar aqui, ó, que não tinha essa telinha aqui, tá vendo? Que você pudesse ver a foto logo depois. Ele viajou, tirou fotos, 36 fotos, revelou o filme e o filme inteiro saiu preto. O que aconteceu? Ele esqueceu de tirar a tampa da lente. Irmãos, é um negócio simples, só isso. Mas não saiu nada. Nada da viagem dele que ele tirou, nada foi impresso no filme dele. Por que esse exemplo é tão prático para nós hoje? Porque a primeira vez que você aceitou o Senhor, foi a primeira vez que o Espírito de Deus entrou para dentro de você. Você realmente abriu a tampa da lente. E num flash, como foi a experiência de Paulo,
o Espírito de Deus entrou no seu espírito. Passou aqui pela lente, que a gente entende, tenta parafrasear aqui a nossa mente, o nosso coração, entrou para a lente e imprimiu no filme do seu espírito. E nunca mais saiu. Aleluia! Mas a nossa experiência, esse é o Evangelho da Graça. Esse é receber Cristo de maneira gratuita. Mas para você fazer isso, nós estamos aqui glorificando o nosso Deus, adorando o nosso Deus por ter nos escolhido um dia, predestinado para isso, mas teve um dia que você precisou tomar essa atitude, você abriu a lente. E ao abrir essa lente, a luz entrou. Aleluia! Pela nossa salvação. Mas não para por aí. E é isso que trata a mensagem. Porque o Evangelho da glória do Deus bendito, o que é glória? Glória é Deus expressado. Como é que agora você vai falar para os outros isso? Você precisa entender o seguinte, a glória tem que ser expressada, Deus tem que ser expressado. Para Deus ser expressado, você precisa estar com essa lente totalmente aberta o dia inteiro. Só que na nossa experiência, nós vamos ver que a gente fecha ela de vez em quando. É ou não é? Ou, pior ainda, nós expomos a nossa lente, a nossa câmera, para coisas que a gente não quer tirar foto. E tem coisas que a gente nem quer fazer, como eu até compartilhei na semana passada. Você está indo para o seu trabalho e você vê um monte de coisas na rua e está entrando lixo aqui, ó. Lixo. E aqui depois você vai ver no filme, você vai apresentar o seu filme para o Senhor. Puxa, esse dia aqui só revelou coisa ruim aqui no meu filme. Puxa, irmãos, e é bastante prático então esse exemplo da câmera, porque a nossa vida com o Senhor não é mais somente aquele primeiro impacto do filme, do Espírito de Deus entrando no nosso espírito. Isso é necessário e é o primeiro passo. Mas agora o Evangelho da glória do Deus bendito é o resto. É Deus sendo expressado no nosso viver diariamente. Para isso, a câmera precisa continuar aberta. Todos os dias precisa estar aberta. Aleluia. Então, eu dei essa pequena introdução, porque em vários aspectos que nós vamos ver aqui, na vida de Deus, ao longo da Bíblia, na vida de Paulo, como tem um exemplo aqui, na vida de Cristo, alguns outros exemplos, todos eles permaneciam em contato com Deus, em contato constante com o Senhor. E, mais do que isso, eles deixavam a glória de Deus ser expressa e não a sua própria glória. Vamos deixar isso mais para frente, já a gente fala sobre isso. Essa primeira parte aqui, irmãos, declara bastante do que Deus é. Deus é do que Deus, a glória de Deus. Então fala aqui, o algoritmo romano número 1. Glória é um atributo de Deus. Glória é a expressão de Deus, Deus expressado em esplendor. O item 2. A glória de Deus está intrinsecamente relacionada à economia de Deus. Aleluia. Ponto A. O Deus triuno é um Deus de glória. Aleluia. Aqui fala vários versículos que mostram isso, né, que o nosso Deus, o Deus triuno é um Deus de glória. Fala que Cristo tem a sua glória, como aqui em Efésios 1, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o Deus do nosso Senhor, ele é o Pai da glória. Estou mostrando aqui, né? Então, vários aspectos da glória do Deus triuno. E aqui no item B fala, o homem foi criado por Deus à sua imagem para expressá-lo em glória. Aleluia. Aqui entrou a gente na história. O homem foi criado para isso. Em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e esse foi o intuito original de Deus. Então, Deus criou o homem para isso. Só que no meio do caminho teve alguns atalhos, tropeços que nós já conhecemos. No item C, fala, Deus nos criou como vasos para a honra, preparados para a glória. Fomos predestinados em sua sabedoria para ser seus vasos e expressar o que ele é em glória. Aleluia.
Esse é o aspecto da nossa predestinação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos formou vasos para conter Ele e para a expressão dele. Então, Ele nos criou não criou só todos os homens, mas dentro dessa humanidade Ele nos escolheu e nos predestinou. Romanos 9, 21 e 26 fala: ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Irmãos, olha que destino que o Senhor nos deu. Ele nos predestinou para a glória. Aleluia! É só se a gente fizer muita besteira conhecendo o que nós conhecemos, para não seguirmos a predestinação que o nosso Deus nos preparou. Irmãos, vamos entender essa palavra e nos apegar a ela. Que nós precisamos expressar esse Deus no nosso dia. A expressão de Deus é glória. Aleluia. O entender fala, por meio do evangelho da glória de Cristo, Deus nos chamou por meio da sua glória eterna e para ela. Olha que legal aqui, ó, versículo 1 Tessalonicenses 2, 22. Fala, para que andássemos de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E no 2 Pedro 1,3 fala, visto que o seu divino poder nos tem concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Então, é tanto pela glória quanto para a glória. Aleluia! Aleluia, que por esse evangelho da glória de Cristo. Aqui eu queria ler 1 Timóteo 1, para a gente entender aquele contexto de novo, que eu dei uma explicada lá no começo. Eu já tinha separado, mas acho que eu tirei a marcação aqui. 1 Timóteo 1. Eu vou ler rapidamente, irmãos. A preocupação de Paulo aqui. Versículo 3. Quando parti, está falando para Timóteo, né? Quando parti para a Macedônia, roguei-te que permanecesses em Éfeso, a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem coisas diferentes, nem deem atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Mas a finalidade da advertência é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Alguns, desviando-se dessas coisas, perderam-se em palavras vãs, pretendendo ser mestres da lei, embora não compreendam nem o que dizem, nem as coisas sobre as quais fazem ousadas afirmações. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém a utiliza de modo legítimo, e sabe isso, que não se promulga a lei para quem é justo, e sim para transgressores e subordinados, para iníquos e pecadores, para ímpios e profanos, para os que agridem a seu pai e os que agridem a sua mãe, para homicidas, fornicadores, homossexuais, sequestradores, mentirosos, para os que juram falso e para tudo o que se opõe ao ensinamento saudável, o qual é segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi confiado. Então ele está falando aqui para Timóteo que esse evangelho da glória está se opondo justamente ao que estava acontecendo lá na igreja, nas igrejas ao redor que ele cuidava. Porque esses ensinamentos estavam penetrando ali e causando problemas. E justamente faz, aqui no versículo, a nota do versículo 11 fala, o evangelho da glória do Deus bendito é uma expressão excelente. Refere-se à economia de Deus mencionada no versículo 4. O evangelho confiado ao apóstolo Paulo é o resplendor da glória do Deus bendito. Esse evangelho, dispensando a vida e a natureza de Deus em Cristo, ao povo escolhido de Deus, faz resplandecer a glória de Deus, na qual ele é bendito entre o seu povo. Essa é a comissão e o ministério que o apóstolo recebeu do Senhor. Esse evangelho deve ser comumente ensinado e pregado numa igreja local. Irmãos, vocês já tinham ouvido falar do evangelho da glória do Deus bendito?
Já, mas não com esse nome, talvez. Não tinha percebido atrelado uma coisa à outra. Porque o evangelho que nós pregamos todos os finais de semana, ou melhor, que eu espero que isso aconteça, que nós preguemos todos os dias, é esse evangelho da glória do Deus bendito. É expressar Deus no nosso viver. Sim. Aleluia. Agora entra o item 3, fala um pouco da estratégia de Satanás aqui. Eu vou ler os trechos aqui. O item 3 fala: o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando fala aqui o Deus desta era é Satanás, o item A, o Deus desta era é Satanás, o enganador, o príncipe da presente era. Então, é melhor ler que está explicado aqui, depois eu compartilho algo. Além do seu reino, Satanás, o diabo, tem a sua própria religião. Ele não é apenas o príncipe deste mundo, mas também o Deus desta era. O príncipe deste mundo refere-se ao domínio das pessoas por Satanás. O Deus desta era refere-se à adoração que ele recebe das pessoas. Quando você fala em Deus, naturalmente você atrela a adoração. Então Deus, então, ele deve ser adorado. E de fato ele busca essa adoração. Mas como é que ele busca isso? Ele começa cegando as pessoas. Sim. Ou, no nosso exemplo, tampando a lente. Ele tampou a lente, e se você não abrir, a luz não entra. A luz não entra, vai sair um filme escuro. E é isso que ele quer. Porque uma vez que ele cegou a pessoa, pronto, a pessoa começa a segui-lo. Seguir os seus amigos, seguir as coisas que não são Cristo. É verdade. E depois essas pessoas passam a adorá-lo. E aí é o objetivo dele. Então, primeiro ele cega, aí as pessoas começam a segui-lo, e depois elas acabam adorando o diabo, adorando a Satanás. Não diretamente indo num clube satânico. Não, mas as coisas que ele coloca na sua vida que te afastam de Deus, que tampam a sua lente. E é suficiente, irmãos. É suficiente para você não receber a luz. Então, temos que tomar cuidado com a estratégia de Satanás. Por exemplo, esse brinquedinho aqui. Toda vez eu falo dele. Porque ele é muito prático. Ele virou quase parte do seu corpo, né? Está junto com você o tempo inteiro. E muitas coisas podem acontecer aqui. Você fecha pedido de milhões, você pode fazer parte de um grupo que não tem nada a ver com a sua vida com Cristo. Enfim, você pode receber várias coisas boas e coisas ruins aqui dentro. E cabe a você fechar a lente para as coisas que não devem ser impregnadas no seu espírito e abrir a lente, de preferência, logo pela manhã. Porque de manhã, de noite, tem certeza, Satanás já foi jogar... Você não tem controle sobre a sua mente quando você está dormindo. É um terreno farto para Satanás. E ele cega. Se você não acordar, o irmão que falava, né, que você acorda incrédulo. Você precisa logo cedo se converter ao Senhor de novo. Você não sabe o que aconteceu de noite. A sua mente foi impregnada com sujeira. É ou não é? E às vezes sem você perceber. E durante o dia, aquela sujeirinha que ele jogou de noite aparece. Sem você saber. Essa é a estratégia dele. Irmãos, de manhã, abre a sua lente para o Senhor. Se converta a Ele e deixa aquele momento íntimo com Ele ser o Senhor do seu dia. E vai ser o Senhor do seu dia. Eu já compartilhei para vocês várias vezes aqui sobre o meu trajeto de trânsito para o meu trabalho. Irmãos, 100% das vezes que eu não tenho de manhã um tempo com o Senhor, naquela bendita, para não falar maldita esquina, eu vou buzinar para aquele cara que vai... Porque eu pego uma fila. E tem os caras que não pegam a fila. E o velho homem do André buzina. Entendeu? Buzina. Mas se eu estou de manhã, irmãos, essa experiência é prática. Se eu estou de manhã com o Senhor, passa 1, 2, 3, eu não buzino. Aleluia. Aqui no item B, no 3, né? Quase todas as pessoas hoje, sejam primitivas ou altamente cultas,
foram cegadas pelo Deus desta era. Puxa, mais para frente eu vou ler 2 Coríntios 4:4 e 4:6. Mas, na verdade, é aqui já, né, no próximo item. Quantas pessoas cultas você conhece que a própria cultura dele fez ele se afastar de Deus? Irmãos, isso acontece entre nós. A faculdade, os anos de faculdade para os nossos jovens é um perigo muito grande. Por isso que tem um temor muito grande nós que servimos os jovens por essa idade. Porque é um momento que eles vão obter conhecimentos, e não só conhecimentos, vão fazer novas amizades, e puxa, se desviam. E no fim, é difícil voltar eles para cá, fazê-los voltar a ter um viver normal da vida da igreja. É ou não é? É só olhar ao seu redor. Desculpa ser tão prático, mas a verdade é essa, eles não estão aqui. Vários que nós já cuidamos, eles não estão aqui. Puxa, isso é pesado. Quase todas as pessoas hoje, sejam primitivas ou altamente cultas, foram cegadas pelo Deus desta era. B. Se deixarmos nossos conceitos e voltarmos o nosso coração ao Senhor, os véus serão retirados. Amém. O Deus desta era não terá lugar em nós e o evangelho da glória de Deus resplandecerá no nosso coração. Aleluia! Olha aqui, irmãos, o Senhor tira os véus. É só nós abrirmos a lente. O 2 Coríntios 4:6 fala, nos quais o Deus... 4:4. Nos quais o Deus desta era cegou o pensamento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O versículo 6 fala, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você não se sente um afortunado para ouvir esse versículo? Ele mesmo disse, das trevas resplandecerá a luz. Então você pode ter estado em trevas naquele dia, mas Ele resplandecerá a luz. Aleluia! De novo, é só você voltar ao seu espírito. Por isso que toda hora a gente fala, volta para o espírito. Essa é o abrir da lente, deixar a luz entrar. Aleluia, que nosso Deus, Ele faz resplandecer luz das trevas. Das trevas, né? Agora o item 4 fala, a glória de Deus está envolvida com a encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão e a volta de Cristo. Que fala de como o viver de Cristo, todo o viver dele, em todas essas etapas, expressou a glória de Deus. Amém. E puxa, é maravilhoso. Eu vou ler aqui. O item A fala, a palavra se tornou carne e a glória da sua divindade estava oculta pela casca da sua humanidade, mas os discípulos contemplaram a sua glória. Aqui fala João 1,14, e a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade. Irmãos, ele disse aqui que vimos a sua glória, ele está se referindo ao monte... Irmão? Eu acho que é. É o monte que o Senhor se transfigurou para eles. E naquele evento que o Senhor se transfigurou para os discípulos, eles viram a glória de Deus naquele homem. Aleluia! Então João 1,14 é um relato disso. E a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade. Aleluia. Aqui, Mateus 17:2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. O item B fala, em sua vida e obra, o Senhor Jesus não buscou a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Não é interessante que Jesus Cristo, o homem, ele não buscou a sua própria glória, sendo ele o próprio Deus? Puxa. E ele deixou um exemplo para nós aqui.
mesmo estando na posição que ele estava, ele se despiu da glória e deixou a glória para o Pai. Aleluia. Aleluia. Toda a obra que ele fez, ele falava, não, eu faço por isso, mas a glória é de quem me enviou, não é minha mesmo. Aleluia. Tem vários versículos aqui, né? Que fala sobre isso. Aqui fala João 8,54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Aleluia. A glória da divindade de Cristo foi liberada mediante o quebrar da casca da sua humanidade pela sua morte. D. Cristo foi glorificado pela sua ressurreição. Aleluia. Mais um aspecto aqui, quando ele foi ressurreto, que mostrou ali a glória dele, né? O item E fala, Cristo foi glorificado em sua ascensão. O Senhor Jesus é o modelo de uma pessoa que cruzou o rio e entrou na glória de Deus, onde ele está coroado com glória e honra. Aleluia. Que hoje a gente viu que há um homem na glória, no hino que nós cantamos. Não cantamos aquele hino que fala há um homem na glória, mas cantamos um outro hino que fala esse mesmo trecho. Há um homem na glória e esse homem é Jesus. Fisicamente, irmãos, vocês creem nisso? Existe um homem na glória de Deus. Aleluia. Hebreus 2:10 fala, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem são todas as coisas, ao conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Puxa, que versículo doce, que explica aqui muito bem a nossa situação, a situação do próprio Jesus e do autor do próprio Deus, né? Aleluia. O item F fala, a letra F fala, o Senhor, como o Filho do Homem, virá na glória do Pai. Então o Senhor ainda vai vir na glória do Pai. E não só Ele, no G fala, na Nova Jerusalém, pela eternidade, Cristo, o Cordeiro como a lâmpada, brilhará com Deus como a luz, para iluminar a Nova Jerusalém com a glória de Deus, a qual é a expressão da luz divina. Irmãos, aqui, olha só, o versículo 5 do capítulo 22 de Apocalipse. E não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Quem são eles? São nós, somos nós, a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém brilha a glória de Deus. E então não só o Senhor, como Filho do Homem, vai voltar com a glória do Pai, mas nós, os vencedores, a Nova Jerusalém vai brilhar essa mesma glória sobre nós. Sim. Nós resplandeceremos a glória de Deus na Nova Jerusalém. E hoje, mas para isso acontecer, hoje você precisa resplandecer a glória de Deus. Aprender esse evangelho da glória do Deus bendito e entender que nada mais é que você viver na presença dele. Aleluia. Isso aqui é demais, né? Nós vamos viver essa glória e expressar a glória de Deus eternamente. O item 5 fala, Cristo é a imagem de Deus e o esplendor da sua glória. Portanto, o evangelho de Cristo é o evangelho da sua glória, glória de Deus, que ilumina e resplandece. Item A. O evangelho da glória de Cristo é o evangelho da glória do Deus bendito. Aqui ele explica bem detalhado. A expressão, o evangelho da glória de Deus bendito, refere-se à economia de Deus em 1 Timóteo 1,4. De novo, não deem atenção às fábulas de genealogia sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. O evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo é o resplendor da glória do Deus bendito. Irmãos, a experiência de Paulo, ela é fantástica, né? Ela é extraordinária. Então o Thiago explicou na semana passada. Ninguém foi lá conseguir pregar o evangelho para ele, ninguém ousava fazer isso. Precisou Deus falar com ele diretamente. Deus brilhou uma luz e falou com ele.
Brilhou uma luz mesmo. E ao redor dele brilhou a luz, fala na Bíblia. Em Atos 7, né? Vamos ler aqui. Vocês estão duvidando, vocês estão olhando comigo com cara de dúvida. Então eu vou ler aqui. Atos 7. É Atos 7 ou Atos 9? 9, hein? Atos 7 é o Estevão. Atos 9. Versículo 3. Indo, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente conhece a história daí para frente. Irmãos, Deus falou com Paulo diretamente. Então, por isso que eu estou dizendo que foi extraordinário. E ele não usou isso como se fosse uma arma para ele, diferente dos outros. Não. Você vê nas 14 epístolas dele, ele fazendo igualzinho Jesus fazia. A glória não é minha, a glória é de Deus. A glória é do Pai. A glória não é minha. E nesse aspecto a gente precisa tomar cuidado no nosso viver. Por quê? Porque nós oferecemos um serviço a Deus na igreja, não oferecemos? A gente serve aqui, as irmãs servem na recepção, no serviço de música, no serviço de segurança, na cozinha, na limpeza, e tem vários serviços da palavra, serviço com os jovens. E aí? É só Cristo que está recebendo, só o Senhor que está recebendo a glória? Cheque com a sua experiência. Às vezes você não quer dar uma opinião que, poxa, se não for do meu jeito, eu acho que vai dar errado. Esse irmão está falando assim, assim, assado, mas já testamos isso, está errado. Mas vamos lembrar o seguinte, o Senhor é o Deus do impossível. E se Ele vai fazer uma maneira diferente só para quebrar o seu bico? Não é? Deixa o Senhor trabalhar nos jovens, no serviço. Estou falando dos jovens hoje, né? Deixa o Senhor trabalhar em você e nos que estão ao seu redor servindo com você. Mas de maneira que a glória não seja de nenhum de vocês. A glória seja imitando Paulo, imitando Jesus. A glória seja dada ao nosso Deus. Nós somos vasos que foram para conter Deus e para expressar a glória dele. Tem vasos que foram como é que foi lá? Vasos para perdição. Mas nós fomos escolhidos para vasos de bênção. E para conter Deus. E para expressar Deus. Até vi um exemplo disso. O vaso em si não tem valor nenhum. É um vaso de barro. Não é um vaso da dinastia Ming, que custa $1 milhão de dólares. Sei lá quanto vale um vaso daquele. Porque ele é vaso todo trabalhado. Não, é um vaso de barro. É um vaso simples. Esse é o nosso... que representa a nossa pessoa. É um vaso simples. Mas o conteúdo, puxa, o conteúdo é maravilhoso. E esse conteúdo que precisa ser expresso. Esse conteúdo que precisa transbordar e alcançar outros. E a glória de quem? Do vaso? Não. A glória é do conteúdo. Aleluia. Onde eu parei? Bem, né? Não. O evangelho foi confiado a Paulo. Estou no 2. O evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo é o resplendor da glória do Deus bendito. Tem 3. Ao dispensar a vida e a natureza de Deus em Cristo ao povo escolhido de Deus, esse evangelho resplandece a glória de Deus, na qual Deus é abençoado entre o seu povo. Puxa, que maravilha. O item B. O evangelho é o evangelho da glória de Cristo, que ilumina, irradia e resplandece no nosso coração. De novo, irmãos, esses versículos de 2 Coríntios é demais. Eu vou ler de novo, desculpa. Nos quais o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, deixemos essa luz brilhar. Abramos a lente da nossa câmara. Amém.
Deus resplandecer no nosso coração resulta na iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, na iluminação que nos faz conhecer a glória de Deus no Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios 4,4, Deus, imagem, Cristo, glória, Evangelho e resplandeça estão em aposição, referindo-se à mesma pessoa maravilhosa. Deus é a imagem, Deus é a imagem. Isso aqui é linda essa frase, irmãos, olha só. Explicando 2 Coríntios 4,4. Deus é a imagem é Cristo, Cristo é a glória é o Evangelho e o Evangelho é a iluminação. Aleluia! Irmãos, aposição significa que está explicando, um se explica ao outro. Tá? Não se perca com essa palavra, não. As palavras estão em aposição, significa que elas são iguais. Uma está explicando a outra. E é o que o irmão acabou de explicar aqui. O item 3 fala a iluminação do conhecimento da glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Isso significa que o Evangelho da glória de Cristo é uma pessoa amável, em cuja face podemos ver a glória de Deus. Quando fala em resplandecer, é o próximo item? Que tem Hebreus 1:3. Vamos ler o 4. A glória de Deus, manifestada na face de Jesus Cristo, é o Deus da glória, expressado por Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Conhecê-lo é conhecer o Deus da glória. Amém. Aleluia! Conhecer Deus, conhecer Cristo, é você conhecer esse Deus da glória. E isso não é pouca coisa. Então, como eu falei, se você se dedicar à leitura da Bíblia, se você dedicar às práticas que te fazem se alimentar de Deus, isso você está conhecendo cada vez mais o seu Deus. E conhecendo Ele, está conhecendo esse Deus da glória. Fica cada vez mais fácil você expressá-lo, que você conhece Ele. Hebreus 1:3, vou ler de novo, Hamilton. Sendo Ele o resplendor da sua glória e a imagem impressa da sua substância, bem como sustentando e carregando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia pelo nosso Deus. E por fim, aqui mexe mais agora com o nosso resplandecer. Fala aqui, o item 6. Deus brilha em nosso coração, para podermos brilhar aos outros, para que eles tenham o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O conhecimento de Cristo que expressa e declara a Deus. Não, você não quer conhecer Cristo dessa maneira? Que você possa expressar Ele aos outros? Aqui entra aquele conhecimento que nós temos aqui no ministério, que fala que as virtudes de Deus tornam-se os atributos de Deus tornam-se as nossas virtudes. Porque os atributos de Deus é amor. E você tenta amar o seu vizinho, tenta amar os seus filhos, tenta amar os seus colegas de trabalho. Mas se você tentar amá-los de uma maneira com o seu próprio amor, aquele versículo fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E foi me revelado isso numa conferência, que não é que nós amamos Ele de volta. Nós amamos Ele porque Ele nos amou, então a gente ficou com dó dele, a gente amou Ele também. Não é isso, não é o recíproco, não. Você tem a capacidade de amar porque Ele nos amou. É essa a explicação daquele versículo. E eu estou falando de amor, mas todos os outros atributos divinos podem se tornar as suas virtudes. E você não fica amável porque você é uma pessoa carinhosa e naturalmente amável. Não, você fica amável porque você recebe o amor de Deus. Amém. Então você é como se fosse um espelho ambulante, bem limpo. Todas as virtudes que Deus tem, todos os atributos de Deus tornam-se as suas virtudes. As pessoas veem em você o amor de Deus. Veem em você tudo o que Deus é, porque você acaba expressando Ele. Então você tem que manter esse espelho bem limpo. Para manter ele bem limpo, é praticando a vida da igreja.
É amando os irmãos, orando, cantando hinos e tudo mais, todas as práticas que nos levam a nos alimentar do nosso Deus. E dessa maneira você resplandece, que é por isso que eu estou usando esse exemplo do espelho. Resplandecer é você brilhar, não é? Só que se você vai brilhar a sua própria luz, diante de tudo que nós já conversamos hoje aqui, não, né? Você vai brilhar a luz que vem dos céus, a luz do Deus bendito. Isso é a glória do Deus bendito, expressar a glória do Deus bendito, ou resplandecer a glória do Deus bendito. Aleluia. O item A, o Evangelho da glória de Cristo brilha em nós e depois brilha a partir de nós. Puxa, que versículo doce esse, Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Mais uma vez, explica a mensagem inteira esse versículo aqui, não é? B, na nossa pregação do Evangelho deve haver uma iluminação. Precisamos resplandecer o Evangelho da glória de Cristo. Não somente pregarmos o Evangelho para a pessoa ser salva. Sim, mas é o primeiro passo. Agora você passa a pregar o Evangelho com o seu viver para as pessoas. A gente fica tentando, às vezes, descobrindo qual maneira que eu vou falar com ele para ele se convencer de que ele precisa de Deus. Irmãos, a obra é feita pelo Espírito. O que você tem que fazer é ir lá e abrir a boca. Quem vai convencer é o Espírito de Deus. O Espírito que está ali, igual fez com você, quer fazer com ele. Então não nos preocupemos com isso. Mas você prega o Evangelho muito mais com o seu viver do que com aquilo que você fala. Se você vive Cristo, você já está pregando o Evangelho, é um pregador de Evangelho ambulante. Porque você está expressando Deus a todo momento. Ao proclamar o Evangelho da glória de Cristo, não devemos pregar a nós mesmos, mas Cristo Jesus como nosso Senhor, que é o conteúdo do nosso Evangelho. Aleluia. Aqueles que receberam o Evangelho da glória de Cristo, mediante o nosso resplandecer, terão Cristo como o tesouro precioso dispensado a eles. Então, assim como nós, eles serão vasos de barro contendo esse tesouro precioso. Aleluia. Em 2 Coríntios 4, 6, tem a nota do versículo 6, eu vou ler. A nota do versículo 6 é aquele, o versículo 6 é aquele que eu já li 2 vezes, não vou ler a terceira. Mas fala que é o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Então, a nota 6, 1. Fala assim, isso explica o que é mencionado no versículo anterior. Os apóstolos pregavam Cristo como o Senhor e pregavam-se a si mesmos como escravos dos crentes. Porque o próprio Deus que ordenou que a luz resplandecesse das trevas, resplandecera no seu coração. O seu resplandecer no universo produziu a velha criação. Agora o seu resplandecer no seu coração fez deles uma nova criação. Portanto, na sua pregação, eram capazes de exaltar Cristo como Senhor e no seu ministério eram capazes de se conduzir como escravos dos crentes. O que faziam por Cristo e o que eram para os crentes era o resultado do resplandecer de Deus. O resplandecer de Deus produz os ministros da nova aliança e o seu ministério. Aleluia. Irmãos, aqui eu vou valorizar um pouco mais aqui a versão restauração. Se você pegar aqui no começo do livro de 2 Coríntios, tem um esboço do livro, que vai ser os principais assuntos, né, que vão ser ditos ali. Quem tem a versão restauração, acompanha comigo o esboço. Eu vou só ler um trecho do esboço. Aqui fala, a segunda epístola aos Coríntios fala da nova aliança, do ministério da nova aliança e dos ministros da nova aliança. E aqui no 3, aqui a partir do capítulo 3, fala sobre os ministros da nova aliança. Olha só os trechos que tem aqui, vou ler. Constituídos pelo Senhor e com o Senhor,
como o Espírito que dá vida e que transforma. Conduzem-se para o Evangelho de Cristo resplandecer. Então, a maneira como eles se conduzem para que o Evangelho de Cristo resplandeça. Vivem uma vida crucificada para a manifestação da vida de ressurreição, pelo poder do tesouro nos vasos de barro. Desejam ardentemente ser revestidos com o corpo transfigurado. Têm como meta agradar ao Senhor vivendo para Ele. Comissionados com o ministério da reconciliação para a nova criação do Senhor. Vocês percebem que eu estou lendo, conforme eu estou lendo aqui, está falando do viver desses homens, do viver desses ministros, e está tudo relacionado à maneira como você vive para alcançar esse objetivo. E esse é o ponto da mensagem. Como é que você está vivendo? A maneira como eles vivem aqui é dando glória ao Senhor, primeira coisa. Mas todo o seu viver é em função disso. Eles se tratam como escravos dos irmãos, eles vivem aqui uma vida crucificada, conduzem-se para o Evangelho de Cristo, para Cristo resplandecer. Percebe? Todo o viver deles é para isso. E esse é o ponto que mais me chamou a atenção nessa mensagem. O encargo dessa mensagem para mim é: como que está o meu viver? O meu viver está com o objetivo, primeiro, dar glórias a esse Deus bendito? Se sim, se esse é o objetivo, puxa, então eu tenho que abrir a lente. Eu tenho que abrir a lente para as coisas que interessam a esse objetivo. De maneira nenhuma passar horas na frente da televisão, lendo Netflix, vai te fazer gravar coisas boas no seu filme. De maneira nenhuma. Você pode até achar um filme bom, mas ele não te levou para esse objetivo. Não estou dizendo que você não pode assistir, irmãos. Eu estou dizendo que ele não te leva para esse objetivo. É ou não é verdade? Sim. Ou diversas tarefas que você faz no seu dia, puxa, saiba administrar bem essa lente aqui, ó. Tem coisas que você precisa fechar a lente e abrir a lente quando o Senhor quer falar. Irmãos, o meu encargo foi esse. Creio que dá bastante tempo para os irmãos compartilhar. Aleluia.